Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de casos clínico-radiológicos, né? Hoje vamos começar pelo Lucas. Pode começar aí, Lucas. Estão conseguindo ver o slide? Sim, Então, meu nome é Lucas, eu sou o R2 aqui do Hospital Maternário de Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Tomás. Então, a história clínica se trata de um paciente de 60 anos. O paciente relata quadro de mal-estar associado à tontura há cerca de um mês. Então, foi solicitado ressonância de crânio para esse paciente. Aqui é o 1T1, sagital e o axial. Alguém quer descrever o achado ou posso ir falando? alguém quer escrever o que está vendo aí, não? Ninguém quer não, Lucas. Só você. Então tá, então aqui a gente consegue ver uma dilatação do quarto ventrículo com, com uma dilatação também da fossa posterior, associada a uma diminuição do cerebelo e uma rotação da parte do verme cerebelar. É o que a gente consegue ver no sagital e na primeira imagem do axial. E a gente também consegue ver uma dilatação ventricular. Aqui no axial T2, basicamente, é os mesmos achados que eu trouxe. E aqui, nessa imagem do T2, a gente consegue ver uma comunicação do quarto ventrículo com a fossa posterior. Alguém consegue pensar em alguma doença que causa essas alterações? Alguém quer falar suspeita? As hipóteses aí? Ninguém quer não, Lucas. Pode ser falar. Eu posso dar sequência, então? Então, essas alterações, as três principais alterações, são da malformação de Dandy-Walker. Aqui essa imagem a gente consegue ver o T2 coronal, mostrando a parte do cerebelo. Então, os achados escritos foram fossa posterior de dimensões aumentadas, associada à hipoplasia hemisférica cerebelar do verme, que se encontra rodado superiormente, havendo ainda dilatação do quarto ventrículo com o tórculo e seio reto mais superior que o habitual, com retificação do contorno posterior da ponte. Ponderada a dilatação do sistema ventricular supratentorial com predomínio posterior de aspecto compocefálico, associado a filamento difuso da substância branca periventricular adjacente e a filamento do terço médio posterior do corpo caloso relacionado à degeneração transaxonal de suas fibras. Então, aqui as malformações congênitas infratentoriais e síndrome de Dandy-Walker é um distúrbio do desenvolvimento embrionário fetal e devem ser diferenciados dos demais encefaloplásticos. Então, aqui nesse esquema, a gente consegue ver dilatação do quarto ventrículo. A gente vai pensar se tem ou se não tem, para diferenciar de cisterna magna e cisto aracnoide. Quando tem, a gente vai ver se tem verme rodado ou não rodado. E a gente diferencia da malformação de Dandy-Walker e da variante de Dandy-Walker da persistência da bolsa de Lyme. A tríade que a gente vai ver na malformação de Dandy-Walker é a hipoplasia ou agenesia do verme cerebelo, com rotação do verme cerebelar,
dilatação do quarto ventrículo e aumento de dimensões do compartimento infratentorial da fossa posterior. Então, a teoria mais clássica acontece um atraso no desenvolvimento encefálico, ocasiona uma falha na função do cerebelo na linha média, com persistência da área membranosa anterior. Esta, juntamente com a placa corioide e a área membranosa posterior, constitui o teto do rumo encéfalo. A pulsação contínua do líquido determina a expansão da área membranosa anterior, que desloca o verme do cerebelo superiormente, girando no sentido anti-horário. Então, essa imagem mostra a sequência em sagital, 3D6 e axial T2, paciente com 1 ano de idade, evidencia hipoplasia dos hemisférios cerebelares, marcada hipoplasia do verme, o qual pode ser rodado superiormente, a fossa posterior de dimensões aumentadas e dilatação do quarto ventrículo com o famoso cisto dorsal. A epidemiologia, prevalência estimada em cerca de 1 a 25 mil nascidos vivos, discreto predomínio no sexo feminino, diagnóstico feito no primeiro ano de vida e possui uma herança recessiva ligada ao X, cerca de 2/3 tem a normalidade extracraniana associada. A trilossomia do 9, do 13, do 18, polidactilia, sindactilia. Os achados clínicos depende das alterações decorrentes da crise, da doença e anormalidades. A hidrocefalia aparece no 3º mês de vida. Macrocrania tem aparecimento precoce e decorrente do abaulamento occipital, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e outros sintomas associados, como crise epiléptica, ataxia, nistagmo e paralisia de nervos cranianos. Os achados de imagem, basicamente, foram os que eu tinha mencionado. E essa imagem eu tirei de um artigo, mostra a tomografia computadorizada de crânio, corte axial, mostrando a genesia parcial do corpo cerebral, uma comunicação entre a fossa posterior e o quarto ventrículo. É uma imagem que ela é bem semelhante com a imagem T2 que eu mostrei na aula. E aí tem a variante de T-Walker, e a genesia parcial do verbo cerebelar com rotação do remanescente verminiano, a fossa posterior de tamanho habitual e o quarto ventrículo de tamanho normal, um pouco dilatado. Os achados clínicos são semelhantes, porém mais brando que o da síndrome. E o achado de imagem, apesar das diferenças conceituais, por um motivo básico, o termo variante é utilizado em indivíduos que apresentam hipoplasia, com a genesia do verbo cerebelar e quarto ventrículo com dimensões que não causam dilatação da fossa posterior. Essa aqui é a imagem que o livro do CBR traz sobre a variante eventual. Então, aqui foram as referências que eu utilizei. A principal foi o livro do CBR. E obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, Tomás? Quero sim. Beleza, Lucas? Boa apresentação aí. A variante, né, e a síndrome de Dunning-Walker, apesar de ser, né, muito específico, assim, mas ela aparece na pilha para qualquer método de imagem, né? Então, a gente tem que estar preparado para reconhecer essa dilatação cística da fossa posterior e essa malformação, desde o exame obstétrico até uma tomografia de urgência, né? Então, assim, é um exame para todo mundo, não tem especialidade aí, né? Então, você tem que estar familiarizado ou pelo menos levantar a bola para mandar para a ressonância para ver com melhor detalhe, tá? Então, a gente sempre vê essas aulas ou essas discussões na neuropediatria, no ultrassom morfológico, aula de ultrassom morfológico, etc.
Esse paciente era um paciente que tinha mais de 50 anos, se eu não me engano, ele veio por tontura. É um cara que tem uma malformação, né? Uma malformação infratentorial, uma malformação congênita e tocou a vida normal, né? Então, a gente não sabe detalhes se ele tinha um retardo do desenvolvimento, isso não foi falado, é exame de tele, de pilha, não tinha nada de gravidade, então não tinha por que ir atrás, mas é um paciente, teoricamente, que teve uma vida normal, tá? Veio agora por tontura. Não acho que tenha nada agora que justifique isso, essa tontura dele, tá? Mas é interessante aí que é um caso bem clássico aí de síndrome de Dandy-Walker. E a variante de Dandy-Walker que o Lucas falou, nada mais é que uma forma frusta. Você não vai ter todos os achados, você vai ter a formação cística na fossa posterior, um verme cerebelar só um pouco reduzido, mas os achados supratentoriais não vão ser tão exuberantes como na síndrome de Dandy-Walker, tá? Então, na dúvida ali, pode colocar que tem uma deformidade do tipo de Dandy-Walker, uma variante e tiver em dúvida, só sugere que possa ser e manda para ressonância para ver mais detalhado, né? Mas é isso. Vamos Ô, para outro caso. Tomás e Lucas aí, Fala aí. é, ali no fluxograma, ele fala de vermes rodado ou não Ah, rodado. Isso. Se você puder certo. mostrar aí para nós, Ah, boa. onde Volta você lá, Lucas. vê, como que você diferencia e tal. Aqui, ó. É bem basicamente onde está aqui a parte das setas. Não, então, o verme, ele geralmente ele fica perpendicular ao eixo do mesencéfalo, tá? Aham. Então, se houver ali uma dilatação cística que alarga um pouquinho a fossa posterior, mas ele continua reto, então aquilo só é uma persistência da bolsa de Blake. Agora, se faz uma dilatação cística em que abre o quarto ventrículo e o verme sobe, esse rodado é superiormente, é o sentido Ah, anti-horário, tá? Ele volta em sentido da tórcula. Aí sim eu falo que o meu quarto ventrículo está aberto e meu vermes rodou, tá? Então ele rodou superiormente, sentido anti-horário. Então isso é rodado, não é rodado no axial, é rodado no sentido anti-horário, tá? legal, valeu. Mas é uma dúvida pertinente. O Lucas teve essa dúvida na hora da apresentação da aula também. Então você vê que é uma dúvida realmente, e quando você escuta a primeira vez, você fala, como assim rodado, né? Show de bola. Vou passar aqui pro João. Examinho de pilha, normal. Ah, tiozinho com tontura. Acho que é a segunda queixa mais prevalente no exame de neuroimagem. A primeira é cefaleia, a segunda é tontura. Aí cai Aí, na tomografia lá, se você não tem esse diferencial na manga, né? é, na tomografia, às vezes você ficar meio assim, mas pelo menos na tomografia você tem que escrever que tem uma hidrocefalia comunicante. E mandar para ressonância, né? Se você está ali. Então, para te tirar uma hidrocefalia comunicante crônica ou uma hidrocefalia comunicante sem transsudação, então já mostra que é uma coisa antiga, você tira da urgência. Eu acho que um ensinamento importante seria isso, você tirar que aquilo não é uma urgência tal, e avaliar depois. Bom dia, estão conseguindo ver meu slide? Sim, Meu nome é João Pedro, eu sou R1 de Radiologia do Hospital Maternidade Frei Galvão e hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Cecílio. História clínica: uma paciente do sexo feminino, 82 anos, com dor crônica em joelho esquerdo. Foi solicitado primeiramente um raio-x e posteriormente uma ressonância magnética.
É, volta aí um pouquinho, então. Alguém quer descrever as imagens? Eu quero, então. Bom, vamos lá. Raio-X joelho, API perfil com carga. Bom, parece ter alteração degenerativa primeiro, parece que uma esclerose na, na, na margem posterior da patela, tem, tem esclerose também no compartimento fêmuro-tibial medial, tem até uma irregularidade ali, parece, né, uma osteoartrose já um pouco avançada, ou talvez até, não sei, uma fraturinha ali, alguma coisa, uma osteocondrite, enfim, tá, aquele compartimento medial ali não tá bom, e tem uma lesão, né, no terço proximal da tíbia, uma lesão de bordos escleróticos, limites bem definidos. Parece uma lesão na medular óssea que não tem, em princípio, sinais de agressividade, né? Então, eu iria mais ou menos por aí. Foi realizada a ressonância. Aí tem uma lesãozinha também ali na patela e, assim, acho que é o negócio do exame esse aí, que não tem uma lesão condral. Então, né, não tem uma lesão condral ali significativa para ter uma lesão subcondral ali. Então, não sei, queria ver mais imagem aí. Ah, aí sim. Então tem essa outra lesão, essa mesma lesão que a gente viu no raio-x, não tem sinal de agressividade, né? Uma lesão na medular óssea mesmo, baixo sinal no T1, alto sinal no T2. Tem mais? Tem contraste? Mesma coisa, né? Uma lesão, tem aquela alteração lá na patela, sem uma condropatia importante. Eu acho que elas podem até ter a mesma etiologia. Queria mais, tem mais Esse é o último. sagital T1 ali. Tem também alteração no, no fêmur, né? Não sei se dá para chamar aí de côndilo, né? Lateral, parece. Pode passar. É a última imagem, essa. Ah, volta. Então, não foi feito contraste, não? Não. Não. Bom, eu acho que pode ser área de infarto ósseo isso daí. E, e aí teria que pensar se a paciente tem algum tipo, alguma doença hematológica e tal, mas a minha hipótese é de infarto ósseo. Uhum. Então, é isso mesmo, Tomás. A impressão diagnóstica foi em múltiplas áreas de aspecto geográfico, na região metatarsiária proximal da tíbia e subcondrais na patela e côndilos femorais medial e lateral, compatíveis com áreas de infarto ósseo. Então, uma coisa importante que a gente tem que, para iniciar a aula, falar sobre a nomenclatura mesmo, porque o infarto ósseo é um termo utilizado quando o comprometimento vascular comete a metáfise ou diáfise de um osso. Já a osteonecrose é um termo utilizado quando o comprometimento vascular comete o osso subcondral ou a superfície articular. Ou seja, é a mesma patologia, porém em lugares diferentes. E às vezes a gente vai usar o termo e só vai mudar a localização da alteração, tá?
Só um minutinho, então volta um pouquinho, cara. Olha só, é como eu não, eu tô acostumado a ver a doença, mas não estudar tanto articulação, músculo esquelético. Então, quando eu vi a alteração de sinal do raio-x na superfície articular, eu pensei em osteocondrite, né, ou osteonecrose, por conta de ser articular. E no meio do osso, quando ficou bem definido, eu falei a palavra infarto. Então, assim, Aham, sem querer, esse conceito já tá na cabeça. já estava quando é articular. Aham. Mas, assim, totalmente chutado, porque não foi, eu não sabia dessa divisão didática para falar da alteração, entendeu? E tava, você voltar no raio-x lá, João, eu não sei se você raciocinou mesmo com a osteocondrite ou você usou o termo para falar de osteonecrose. Mas nesse caso aí, a osteonecrose aí nos côndilos femorais pega a gente de surpresa por conta da alteração degenerativa. Você fica É. meio, você fica achando que pode ser uma esclerose da alteração degenerativa, mas no É. côndilo femoral lateral, no AP, você vê que tem uma bordinha esclerótica subindo, né? Mais alta, Uhum. mais longe da articulação. No AP, João. É. Essa daqui? Não, no AP. Na outra incidência aí. Você vê que sobe essa borda esclerótica aí, ó. Faz um arcozinho. Não, bem no meio do côndilo aí. Aqui você está falando? Não. Vocês conseguem ver a alteração? No côndilo medial, Não, no aí, lateral, é isso aí. lateral, certo. Essa Isso. esclerose. Sobe aí. É o que a gente vê na ressonância como essa área meio geográfica aí. Perfeito. E na descrição do raio-x, a alteração no dorso da patela, né, não era alteração degenerativa, né, era alteração da medular óssea do infarto, né? É, mas difícil, viu? No raio-x É. você mandar ali, difícil. Aham. Você descreveu bem aí, é uma esclerose ali, boa. Boa, pode ir, Pedro. Então, a definição de infarto ósseo é um termo utilizado para se referir à osteonecrose dentro da metáfise ou diáfise de um osso. A necrose é um tipo de morte celular por lesão irreversível que pode ser reconhecida microscopicamente por alterações no citoplasma do núcleo celular ósseo. A localização mais frequente é no quadril, na cabeça femoral, no joelho e no ombro, cabeça humeral, e as menos frequentes é punhos e tornozelos. O diagnóstico, embora a esclerose serpinginosa seja uma característica clássica, os achados radiográficos podem variar. Nos casos em que os achados radiográficos são inconclusivos, a ressonância costuma trazer melhores esclarecimentos no diagnóstico mais específico. A patologia. O infarto ósseo inicia quando o suprimento sanguíneo para um local do osso é interrompido. Uma vez estabelecido o infarto, desenvolve-se uma área necrótica central, que é circundada por uma zona isquêmica. Com o tempo, o tecido de granulação de colar se deposita ao redor do núcleo necrótico, e a demarcação entre a medula normal, a zona isquêmica e o núcleo necrótico é responsável por muitas das aparências radiográficas dos infartos grossos. Então, devido ao menor diâmetro dos vasos terminais e à falta de vascularização colateral, as superfícies articulares são as mais afetadas. O comprometimento do fluxo sanguíneo pode ser causado por compressão vascular, trauma, oclusão do vaso por bolhas de nitrogênio, que é a doença de caixão, ou células falciformes rígidas, que o Tomás até comentou sobre uma possível hemoglobinopatia, no caso da anemia falciforme. O mecanismo de isquemia e necrose em outras osteonecroses não traumáticas ainda não é totalmente compreendido. Então, a principal causa do infarto ósseo é trauma. Só como eu disse, existe a doença do caixão, as hemoglobinopatias, que é a anemia falciforme, uso crônico de corticoide, o etilismo e radioterapia prévia. No raio-x, há um atraso entre o início do infarto ósseo e o desenvolvimento dos sinais. A descrição clássica é de lesão medular de lucidez central em lâmina circundada por esclerose com borda serpiginosa. E calcificações discretas e periostite também pode estar presente. Aqui eu trouxe outro raio-x para a gente dar uma olhada de novo.
A alteração é bem parecida também, com o caso. A gente vê essas alterações serpiginosas aqui, que são irregulares, é como se fosse uma serpente mesmo, por isso esse nome. Na tomografia, as características são semelhantes às do raio-x, e novamente o início do infarto ósseo frequentemente precede as características radiográficas por vários meses. A aparência típica são regiões de esclerose irregular ou serpiginosa ao redor de uma lucidez metadiapsiária central. Então, acaba partindo para a ressonância, que uma característica importante na diferenciação do infarto ósseo de outras lesões medulares é que o sinal central geralmente mantém a medular óssea normal. Então, a medular não sofre alterações. Em T1 vai ter baixo sinal periférico serpiginoso devido a tecido de granulação, e em menor grau esclerose. Borda periférica pode aumentar pós-gadolínio, e o sinal central geralmente mantém a medular óssea normal. Já em T2, o infarto ósseo agudo pode mostrar a linha específica mal definida de alto sinal, o sinal da linha dupla, que é um anel interno hiperintenso de tecido de granulação, e anel externo hipointenso de esclerose. Há também a ausência de sinal de linha dupla, não exclui o infarto ósseo, então não é patognomônico. E o sinal central geralmente mantém a medular óssea normal. Vai diferenciar do nosso diagnóstico diferencial. Aqui eu trouxe umas imagens mais dinâmicas. E o diagnóstico diferencial nosso, então, vai ser o encondroma, que é um tumor benigno que resulta no crescimento intramedular de cartilagem hialina nos ossos, devido a uma falha no crescimento ósseo. Pode ser único ou múltiplo e é relativamente comum, 10 a 25% dos tumores ósseos benignos. Costuma ser assintomático, logo é subdiagnosticado. Então, para diferenciar o infarto ósseo entre o encondroma, é que o infarto ósseo ele tem um sinal central da medular, o encondroma costuma não ter esse sinal. O infarto ósseo do interno está presente, calcificações serpentiformes e a expansão óssea não está presente no infarto ósseo. Já no encondroma é bem comum esse achado. E aqui imagens do encondroma na ressonância. A gente vê que é uma área mais limitada, oval, não tem aquele aspecto de serpente. E a referência utilizada. E agradecer também pela oportunidade de mais uma aula apresentada. Valeu, João. Muito bom hoje a aula. Valeu, Ô, João, obrigado. volta nesse tornozelo aí. Só para a gente comentar um pouquinho. O encondroma, Aí, aí tá bem típico de encondromo, mas aí não é um lugar tão típico, né? É mais em volta do joelho. Mas a gente acaba vendo proximal do fêmur, proximal do húmero, e aí aqui no distal da tíbia eu vejo pouco. E aqui, ó, a gente quase não usa um T2 puro, que é essa imagem da direita aí. Então a gente usa o T1 e um T2 FAT7, né? Um DP FAT7 ou STIR. Que aí você bate o olho, isso aqui é clássico. Quando é clássico, você pode cravar, tá bom? E nas localidades clássicas, né? Quando não é muita localidade clássica ou o padrão de imagem não é clássico, a gente acaba descrevendo, falando que não tem características agressivas para o colega aí ficar mais tranquilo na hora de acompanhar. Senão fica fazendo imagem, controle muito precoce, sem necessidade. E o ensinamento aí porque é mais para o raio-x, né? Você talvez, né, não cravar tanto no raio-x, né? Porque faz diagnóstico diferencial, né? O encondroma com infarto ósseo, não cravar nenhum nem outro no raio-x, deixar descrito, porque se tiver algum outro comemorativo, o médico tem que prosseguir a investigação mesmo. Então, não deixar descritivo o laudo do raio-x, se quiser colocar as duas hipóteses, até pode no raio-x, né? E
E depois, se necessário, o médico complementa aí. Se tiver exame anterior também, né, para comparar, é sempre bom. Show de bola, ô João. Pode passar pro Obrigado. Alan. Bom dia a todos. Estão conseguindo ver meu slide? Sim. Ok. Começa a aula. Meu nome é Alan. Sou residente aqui do Hospital Maternidade Filha Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex. Cara, nosso caso de hoje é um paciente do sexo feminino, de 59 anos, um histórico de uma pancreatite aguda, com uma história já de mais de 30 dias, realizada uma tomografia computadorizada e ressonância magnética do abdômen total para acompanhamento do quadro. Essa tomografia foi feita, a última imagem foi da ressonância que foi feita. Ô, A Alan, tomografia. Pode falar. deixa eu te perguntar um negócio. Volta um pouquinho na história. Então, você já está falando para nós que teve um histórico de pancreatite há mais de 30 dias? Isso, Então, já é sabido isso. já. Provavelmente mais de 30 dias. Tá, Essa tomografia, já por outro lado, ela foi a tomografia, não é de entrada, mas é uma tomografia de algum tempo antes. Cerca de uns 20 dias antes da ressonância. tá bom. Aqui a gente tem alguém que quer descrever as imagens. Não é possível, não é possível. Cadê o pessoal? Alguém? Vamos descrever a imagem aí, galera. Ai, ai. Então vamos lá, vamos no monólogo aí. Eu vou descrever as imagens aí. Bom, então temos aí cortes tomográficos em axial pós-contraste. Dá para falar que é uma fase já. Não sei se acertou a fase pancreática ali, eu acho que não. Mas não é uma fase nem arterial, nem portal mais. Eu acho que já passou, que já pegou, já está pegando veia cava, tal. Tá uma fase tardia antes de excretora, né? Mas tem uma, uma heterogeneidade ali dos planos adiposos peripancreáticos, né? Tem um borramento do parênquima mesmo, o parênquima tá presente, mas não tão bem nítido, né? E tem uma coleção. Então, tem uma coleção adjacente ali, já está meio que se organizando, né? E, e é isso. Eu perguntei aquilo dos 30 dias porque é relevante você saber quanto tempo mais ou menos tem, né? De acordo com aquele artigo que classifica as pancreatites, para a gente saber se é um pseudocisto ou se é um ON, né? Porque se for menos de 30 dias, você vai usar o termo, não vai chamar de pseudocisto, você vai chamar, acho que, de coleções fluidas, e se tiver necrose do parênquima, você vai alterações necróticas, alguma coisa assim. Depois de 30 dias, você usa pseudocisto e usa o ON. Então, eu acho que a relevância é isso. Essa corte tomográfica essa aqui é sem contraste, Uhum. cerca de uns 10 dias depois daquela primeira com contraste. Que não Uhum. tá, só que essa foi feita sem contraste. Não foi feito contraste nela. Não É, mudou muita coisa, embora sem contraste não dá para ver coisa mais, mas não mudou muita coisa. Depois foi feita a ressonância magnética. Essa já com mais de 30 dias de evolução.
um corte axial, em T2. Aqui no in-phase e out-phase. Em T1, sem e pós-contraste. A gente vê que na imagem aqui a gente continua mantendo aquela conexão. E a gente tem uma imagem aqui que mostra que não é só líquido, né? A gente tem um conteúdo necrótico dentro dela. Em phase e out-phase, vê que ela não cai sinal, se não tem gordura dentro. E não tem um realce. As imagens são um pouco ruins, tem um pouquinho de artefato de movimentação. É aqui, difusão e um no máximo. Comentar mais alguma coisa, chefe? Uai, não, eu acho que você trouxe esse caso aí, porque na tomo, né, a gente acho que não consegue, talvez depois de um tempo, contar se tinha tido necrose ou não. E eu acho que pela ressonância, para mim é novidade, é um conhecimento novo. Eu acho que você está trazendo, ou você está querendo trazer informações que tem tecido necrótico dentro da lesão. Então, parece que foi uma pancreatite necrosante, e após 30 dias eu vou chamar essa coleção de Huon. Acho que é isso. Exatamente. Gostaram de imagens como uma coleção de efeito com conteúdo heterogêneo, de permeio localizado na retrocavidade dos vamos envolver da região corporal anterior do pâncreas, que pode dispersar determinando acentuada compressão de toda a câmara gástrica, objetivo de complicação pancreática, porque de pancreatite aguda, de necrose pancreática / pele pancreática delimitada, ou UON. E o pâncreas de dimensões aumentadas, heterogêneo, de contornos lisos, associado a borramento dos planos adiposos adjacentes e lâminas livres de permeio, inserindo os sinais de pancreatite aguda. E o conteúdo ligoefeito espesso e heterogêneo acumulado posteriormente ao corpo pancreático e espaço suprarrenal esquerdo, incidentes para a faixa renal anterior esquerda, na goteira parietocólica, até a pelve, objetivo de sangue inflamatório peripancreático, com provável necrose gordurosa em evolução. Eu vou falar um pouquinho só inicialmente dando uma geral sobre pancreatite aguda, que é uma inflamação aguda do pâncreas potencialmente fatal. Ela tem dois subtipos, que é a pancreatite edematosa superficial e a pancreatite necrosante. Que a necrose se desenvolve ou dentro ou no tecido peripancreático. A gente tem uma imagem de tomografia com contraste mostrando uma pancreatite edematosa. O diagnóstico, os dois dos três critérios a seguir são necessários para o diagnóstico. O início agudo de dor epigástica intensa e persistente, ou seja, dor consistente com pancreatite aguda, a elevação da lipase amilase mais de 3 vezes do limite superior da normalidade, os recursos de imagem característicos, tomografia, ressonância e ultrassom. Apresentação clínica, normalmente tem um início agudo de dor epigástica central, intensa, sensibilidade ou dor localizada exacerbada pelo posicionamento supino, irradiando pelas costas mais 50% dos pacientes. A elevação da amilase lipase já foi falado anteriormente. Tem essas apresentações clínicas que são mais raras, mas que é bom ter esse conhecimento, que é o sinal de Cullen, que é a equimose periumbilical, sinal de Gray Turner, que é a equimose na topografia dos planos. E as complicações. Normalmente as principais complicações são as coleções líquidas peripancreáticas, que são definidas pela presença ou ausência de necrose, como o Tomás falou anteriormente. E quando você tem necrose, quando você não tem necrose, ou seja, a pancreatite edematosa superficial, quando você vê uma coleção líquida com menos de 4 semanas, normalmente se fala coleções líquidas peripancreáticas agudas. Quando você tem mais de 4 semanas, você pode falar em pseudocisto. Quando tem necrose persistente, menos de 4 semanas, você fala coleções necróticas agudas, e a mais de 4 semanas tem a necrose pancreática delimitada, que é o UOL. Pode ocorrer a necrose liquefativa do parênquima pancreático, que é a pancreatite necrosante. Complicações vasculares podem ocorrer,
formação de fístula com ascite pancreática, que seria a secreção pancreática na cavidade peritoneal, e ascite compartimental abdominal. Ele fala especificamente do WON, que era o assunto, o motivo de ter trazido esse caso, que consistia em uma área circunscrita contendo líquido e restos pancreáticos necróticos que substitui a parte pancreática, do parênquima pancreático e surge a partir de uma área de necrose. Na tomografia, você vai ver uma lesão cística dentro ou ao redor do pâncreas, com uma área de tecido heterogêneo atenuado sem realce necrótico, circundado por uma parede. Aqui a gente tem uma imagem mostrando o quadro de pancreatite. Depois de um mês, você vê essa coleção com aspecto um pouco mais hipodenso, com a parede bem definida. E aí, quando você fazer um janelamento bem adequado, você vê que tem aqui um resto necrótico. Você vê que tem uma diferença de densidade, mas é muito difícil de ver, às vezes, na tomografia. Agora, a NPD, que seria a necrose pancreática delimitada, ou substitui uma porção do parênquima pancreático e apresenta conteúdo espesso, resto necrótico do parênquima, como eu falei anteriormente. Enquanto o pseudocisto, ele não contém esses restos. Essa é uma diferença entre os dois para a gente poder diferenciar na imagem. O pseudocisto ele não tem esse conteúdo necrótico, ele é formado mais comumente nos espaços peripancreáticos. E a caracterização dos restos necróticos, como eu falei anteriormente, nem sempre é tão simples de ver na tomografia, mas ela pode ser feita analisando com um janelamento adequado, a gente consegue enxergar, e na ressonância a gente pode ver muito mais facilmente os restos necróticos. E aqui a gente tem uma imagem, aqui em T2, e em T1, sem contraste, a gente vê essa imagem e essa diferença de sinal, mostrando os restos necróticos aqui. O tratamento conservador pode ser apropriado em alguns pacientes assintomáticos. Os pacientes sintomáticos devem ter necrose pancreática, peripancreática delimitada drenada, e a drenagem percutânea por catéter e a drenagem por pancreatografia retrógrada endoscópica têm sido usados para tratar a necrose isolada. Essas técnicas estão sendo substituídas pela drenagem cirúrgica. Deu mais ou menos para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu achei muito interessante, cara. Trouxe muito aprendizado esse caso aí. Obrigado aí, Alan. Muito bem apresentado também. O Alex tá um pouco ocupado aí, mas vou fazer as Tomás, você queria tá só aí? dar uma palavrinha aqui, eu tô aqui. Você pode ouvir Manda a voz bala. dele, mas cara, é o seguinte, é interessante que, assim, às vezes a gente pensa em só necrose do parênquima, né? Mas assim, tem que ficar bem pensado que, assim, a gente tem pancreatite necrótica que faz necrose da gordura peripancreática, e ela vai evoluir como ON do mesmo jeito. Os achados são muito parecidos, mas normalmente num controle mais tardio você vai ver que o parênquima não necrosou, né? Então, assim, tudo é uma sequência. Você não consegue dar o diagnóstico de WON ou de pancreatite necrótica com um exame só, né? Primeiro que se a gente não tiver um exame muito bem feito ali na primeira semana de pancreatite aguda, fica difícil depois você saber se houve ou não necrose. A ressonância que vai ajudar bastante depois com aqueles debris, aqueles achados que o Alan falou. Eu achei legal só para trazer esse conceito, porque ele está toda hora na prática clínica nossa, e a gente tem que lembrar de colocar. Lembrar não, acho que é meio que obrigatório para a gente colocar isso, que vai traçar a conduta do médico que está lá na visita clínica, ou eventualmente se precisar fazer uma necrosectomia, enfim. Eu achei interessante. É isso aí, show de bola. Para quem não está sendo apresentado a primeira vez para esses termos, tem um artigo que norteia essas alterações, um artigo que fala de complicações de pancreatite aguda. Então, a cronologia é bem importante para a gente descrever conforme o cirurgião está acostumado e gostaria de escrever. Então, a gente tem tentado padronizar, de acordo com esse artigo, a descrição de pancreatite aguda, porque é muito frequente mesmo esse tema e sempre tem um casinho aí na pilha, né? Eu não sei se Depois- vocês viram, a verdade desculpa, assim, só interromper, tudo que tem léxico fica muito mais simples para trabalhar no mundo inteiro, até para você ler qualquer tipo de artigo, né?
Eu achei Exato. interessante que na JPR desse ano eles iniciaram um léxico que chama LELEX, que é o léxico para alterações oncológicas. Eu sei que vai ser extremamente difícil fazer isso, né? Porque abrange um monte, tipo, imagina, eu até vou ler depois a ideia deles, porque eu acredito que seja oncologia só abdominal, que já é muita coisa, né? E tentar falar a mesma língua no mundo inteiro. A ideia não é criar um BIRADS, mas assim, criar termos e léxico que facilite o entendimento de todos que precisarem eventualmente ler esse tipo de laudo aí para alguma conduta, eventualmente. Legal. Cecília, ia falar alguma coisa? Não, eu te pedi para você mandar o artigo aí, depois. Aham, eu acho que o Alan manda para nós aí, né, Alan? Alan manda para o Cecília, o Cecília espalha aí para a galera. Vamos aparecer aí, moçada. O povo tá dormindo ainda. Rapaz, galera, tá só de áudio ligado ali, cochilando. Ressaca da JPR. Que Rapaz, tô isso, acordado desde as 4h30. Tá o Saci aqui, teve febre. Nossa. show de bola. Valeu, galera. Bom final de semana aí. Valeu. Valeu, turma. Bom trabalho aí. Até mais. Até mais. Valeu, bom final de semana. Valeu, bom final de semana. Manda para mim o anfitrião, Alan, para eu desligar a gravação aqui. Mano. Mandei. Foi? Foi. Deu chefe. Valeu, chefe. Valeu.